Olá! No programa anterior, nós falamos sobre liberdade. Trouxemos um debate muito interessante em cima desse tema, trazendo sobre perspectivas do jovem em relação à liberdade. Tivemos também um bate-papo muito interessante da Nayara com a Larissa, onde elas trouxeram esse tema dentro da juventude e dentro das experiências que elas viviam. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você volta lá, assiste ele, aproveita, já curte e compartilha para mais amigos que precisam ver. E a pauta de hoje é relações humanas. Como você tem vivido a sua relação na família, no meio profissional, no meio da vida de estudante? Como você tem sido um cristão no meio de tudo isso? Pois bem, vamos iniciar o nosso papo que fica aqui entre nós. Vamos começar o nosso papo sobre relações humanas. Esse é um assunto que ele é muito abrangente. Relações humanas envolve tudo aquilo que a gente faz, os meios que a gente vive e toda a nossa vida, do começo até o fim. Porém, nós vamos trazer aqui questões de relações humanas na época da juventude, como isso interfere na nossa juventude, como nós lidamos com isso na nossa juventude. Eu acho muito bom a gente começar isso por esse ângulo. Então, vamos trazer a lupa das relações humanas para juventude. Como nós, na nossa juventude, lidamos com a questão das relações humanas. Para começar a nossa discussão, vamos trazer um trecho da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. No primeiro parágrafo ele traz um pequeno trecho. O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados, quer nos santos, e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Trazendo um pouco para o aspecto da juventude, onde tem a questão da instabilidade e ao mesmo tempo vai levando para essa indecisão naquilo que se quer viver, para onde quer ir, com quem. Há sempre esse movimento para a instabilidade, a insegurança e ao mesmo tempo leva para a superficialidade, onde nós não nos aprofundamos naquilo que somos, naquilo que queremos e por fim a mediocridade, onde ficamos no meio termo, nem para lá e nem para cá e nisso toda a confusão acontece. Essa exortação do Papa me traz muito uma das questões que têm sido discutidas hoje em dia, que é a questão da individualidade, de as pessoas hoje em dia vivem muito no seu individual, cada um no seu mundinho. As pessoas têm a tendência a querer algo só para ela, individualizado só do meu jeito, não compartilhar coisas, momentos, de ser algo somente para mim. Então, a minha espiritualidade é só minha, a minha religiosidade é só minha, e isso tem gerado um movimento também, em consequência de tudo isso, de uma instituição maior do que eu que quer ditar aquilo que eu preciso fazer, Que absurdo isso. Logo eu que tenho a minha individualidade, logo eu que vivo do jeito que quero ditar as minhas regras. Como imaginar que uma instituição poderia dizer o que eu tenho que fazer, como eu viveria? Isso pode gerar um grande conflito, ainda mais no nosso meio dos jovens, Se a gente for olhar pelo lado de nós jovens que vivemos dentro da igreja, existem, não diria regras, mas existem orientações que a igreja nos traz, existem, na frente da igreja existem padres, pastores, hoje no movimento das novas comunidades existem os fundadores, os coordenadores gerais das comunidades, todas essas pessoas que nos orientam, em relação à questão de namoro, profissional. E como eu lido com isso, Como eu lido com todas essas pessoas que estão querendo, de alguma forma, me dar uma orientação, de alguma forma estão querendo me dizer o que fazer? Como eu, jovem, lido com isso? É uma discussão que a gente precisa trazer também aqui, Sim. Porque entra muito na questão das relações, Como eu, jovem, lido com essas relações. Porque
você trouxe essa questão, né, da instabilidade do jovem, né, e também esse período que a gente já trouxe nas outras, né, daquela questão daqueles anseios, daquela liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer tudo do jeito que eu quiser, tudo isso de alguma forma se junta, né, porque é um indivíduo que estamos fazendo aqui, nós, jovens. Essa estabilidade característica do jovem, que isso de certa forma vai se relacionando com outras situações, que entra junto com essa questão dessa individualidade e torna o jovem essa pessoa com medo desse compromisso. Esse compromisso de se fixar a uma instituição, esse compromisso de se juntar a outras pessoas, ou eu não decidi ainda, eu sou jovem, eu tenho muito tempo, eu tenho tanta coisa pra fazer, e pra que ficar fixo aqui, né? E isso a gente pode trazer até na questão dos relacionamentos, mas isso daí é outro vídeo, fiquem aí atentos, será nosso próximo vídeo, sem dar spoiler. Mas isso também a gente pode trazer da questão das relações dos jovens também, né? Esse medo desse compromisso, desse estar fixo. Esse medo de deixar com que as pessoas possam interferir. Porém, é justamente essa interferência das pessoas, é justamente esse estar junto, essa relação que de alguma forma forma quem eu sou. De alguma forma vai me trazer conteúdo, vai me trazer algo para a formação da minha identidade. Sim, mas a dificuldade disso é a indecisão, né? Como eu vou formar a minha identidade sendo que eu estou indeciso? Eu tenho medo de ser mais profundo. Eu vivo na superficialidade, assim, é uma palavra que o Papa traz. Essa é a dificuldade do jovem, a questão da indecisão, esse medo de ir mais profundo, ele fica muito na questão da superficialidade. Então, esse descobrimento, esse saber quem eu sou, saber para onde eu vou, é muito difícil nessa questão. Em cima do que a Nicole falou, vamos trazer um pouco sobre identidade. O Papa ele traz o documento dizendo, no parágrafo 6, não há identidade plena sem pertença a um povo. Ou seja, eu pertenço a algum lugar, eu tenho as minhas raízes. E dentro disso, eu consigo descobrir quem eu sou também. Muitas vezes nós estamos perdidos nos pensamentos, na vida, nas escolhas, mas eu tenho para onde eu voltar, tem para onde eu fazer esse discernimento e deixar de ser superficial, deixar de ser indeciso, deixar de ser medíocre diante da minha vida, muitas vezes jogando as minhas responsabilidades para outras pessoas, sendo que eu tenho, né, esse grau de pertença. E ao mesmo tempo, o cristão ele é chamado, ele é convidado a zelar por suas relações humanas, como cristão. Ou seja, as relações humanas são intrínsecas, ela já está no ser cristão. A gente pode então entender que as relações humanas, de alguma forma, formam quem eu sou. Então, o quanto ela é necessária, mas o quanto também ela pode interferir na questão da minha formação, né? E aí a gente pode trazer aqui, né, o fato de que neste processo de descoberta, nesse processo de juventude, o cuidado das pessoas com quem eu estou me relacionando, né? O cuidado das pessoas que eu vou deixar fazer parte de todo esse processo. Agora, trazendo isso que você falou, né, da questão do cristão, é muito interessante porque tem um autor que ele se chama Viktor Frankl. E ele traz essa questão dessa autotranscendência humana, que diz que eu encontro o sentido da minha vida a partir do momento que eu saio de mim e vou ao encontro do outro. Então eu preciso sair de mim, eu preciso ir ao encontro do outro, e esse encontro com outras pessoas que também saem de si e vão ao encontro do outro, nisso eu encontro o sentido para a minha vida, né? Nisso eu vou ao encontro daquilo que eu realmente sou, a partir do momento que eu saio de mim. Parece doideira você pensar isso, né? Mas faz sentido. Porque ao contrário disso, eu me fechar em mim mesmo, eu vivo um vazio existencial. Eu vivo um vazio. Porque eu não saio de mim. Eu tô dentro de mim, em mim mesmo, e refletindo sobre mim e só pensando, e isso vive um vazio existencial. Né? Então, o contrário disso, é interessante pensar, né, que o contrário disso, eu voltada para mim mesmo, só olhando para dentro de mim, sem ir ao encontro do outro, é o vazio existencial, ou seja, não há nada, é aquela completa solidão, onde nada faz sentido, onde eu não sei o sentido de nada. Sim, e esse vazio, ele pode ser lido de duas formas, ao mesmo tempo que eu não tenho nada e ao mesmo tempo que eu quero assumir muita coisa para tapar buraco, né?
E esse olhar, ele é possível quando eu olho para o meu interior. Porque a influência externa, ela é muito fácil, ela é comprável, né? Porque eu tenho que me esforçar para eu me encontrar, saber quem eu sou, saber o que eu quero, não ser superficial. Eu tenho que parar e olhar para dentro de mim. E olhar para dentro requer um esforço, requer tempo, né? E ao mesmo tempo traz muitos questionamentos, principalmente nessa questão do transcender. Porque eu tenho que me desapegar de muita coisa. O desapego é uma coisa que acontece no dia a dia. E eu tenho que morrer para algumas vontades também para tocar essa essência. Porque ao decorrer da vida, muitas coisas vão se perdendo. E eu tenho que ter esse resgate também, né? O resgate para eu não parar no medo, não parar no comodismo e dar um movimento para a minha vida. A gente precisa, então, trazer isso de uma forma mais prática, né? Trazer uma resumida de toda essa nossa discussão aqui. Porque, como a gente disse, o tema relações humanas, ele é muito abrangente, ele pega toda a nossa vida, né? Mas acho que, em resumo, trazendo para nós jovens, é que as relações humanas são importantes, muito importantes, né? Para nossa formação, para quem nós somos, faz parte. O ser humano o ser humano vive com relação ao outro, né? Até as pessoas mais tímidas, as pessoas que gostam de se isolar, pelo menos uma ou outra pessoa, ela precisa de ter essa relação. Porém, precisamos ter esse cuidado com quem estamos nos relacionando, aonde estamos nos relacionando, o quanto estamos deixando essa pessoa interferir. É preciso, sim, essas relações, é preciso se abrir às pessoas. Porém, também tem a parte minha, a parte onde eu preciso ser introspectiva, eu preciso resolver as minhas situações ao ponto de que a pessoa não vai resolver o que eu vou fazer da minha vida, né? Trazendo aqui uma questão mais prática nossa, do dia a dia, nossas amizades, né? É interessante, né, que a gente falava da questão de comunidade, que a relação com o outro forma a minha identidade. Quando a gente muitas vezes vai na Paulista, por exemplo, né, quando a gente vai passear, você vê aqueles grupos juntos, você sabe, você consegue identificar, aquele ali é um grupo. Por quê? Se veste de uma maneira parecida, tem uma gíria parecida. E eles conseguem exteriorizar quem eles são, né? Justamente, essa identidade. Então você fala, nossa, aquele é um grupo, sei lá, de rappers, aquele é um grupo. Então é interessante quando a gente vai muitas vezes na Paulista ou em algum lugar que tem um número maior de jovens e você vê aqueles grupos e você consegue identificar que as pessoas pertencem àquele grupo, né? Porque estão vestidos de uma forma igual ou porque falam com uma gíria igual. Então forma parte da identidade da pessoa, né? A gente que é da igreja, as pessoas conseguem identificar que a gente é da igreja, né? Não só porque a gente carrega o sinal, mas também. Mas pela forma como a gente se expressa, pela forma como a gente se relaciona perto das pessoas, né? Elas pensam, nossa, aqueles jovens são diferentes. Seja no fato, às vezes, de vai comer em algum lugar e aí reza antes de comer, né? Mas é interessante a gente entender, então, que sim, né? As pessoas com quem eu me relaciono fazem, de certa forma, a construção da minha identidade, né? Então eu preciso ter esse cuidado. Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero... que tipo de adulto eu quero me tornar depois, né? Porque isso vai ser uma marca na minha vida, isso vai continuar, né? Fez parte da minha identidade. Se eu hoje fizer parte de algum grupo, né, que luta por uma causa específica, né? Tem vários movimentos hoje que se reúnem para lutar em cima de várias causas. Por mais que depois de 20 anos eu não faça mais parte desse grupo, mas isso vai fazer parte de quem eu sou, né? Isso eu vou levar pra frente na minha vida. Então a gente tem esse cuidado, os lugares, as pessoas com quem a gente se relaciona, os lugares por onde a gente passa, aquilo vai fazer parte de quem eu sou, por mais que eu não continue com aquelas pessoas naquele lugar. E também tem a questão dessa busca, né? Tem a busca do grupo, a busca das pessoas, de quem eu sou, e aí é uma busca eterna pela perfeição, né? Mas a gente não atinge essa perfeição. E aí a pergunta que podemos trazer e a santidade, onde fica no meio disso tudo? Essa busca por salvar o irmão, salvar aquela pessoa que precisa, a questão de evangelizar, porque a gente entra nessa atividade de fazer, ser inserido, e o essencial. Eu posso perder essa essência, né, pelo movimento da própria sociedade, pelo movimento do querer ser melhor,
do se aperfeiçoar mesmo, né? Essa questão do aperfeiçoar está no nosso cotidiano, de ser perfeito, melhor do que o outro. E a salvação, onde ela pode entrar no meio disso tudo também. Para encerrar o nosso debate, eu vou trazer aqui no parágrafo 6, onde o Papa traz: ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado. Precisamos estar em contato com o outro. O outro vai me ajudar nesse processo de salvação. Não tem como eu viver uma espiritualidade, uma religiosidade sozinho, né? Mesmo que eu seja uma pessoa que vá me isolar no sentido vocacional, né? Vou ser um eremita, em algum momento foi necessário ter um contato, foi necessário ter um conhecimento, né? Então, essa ideia de sociedade ao mesmo tempo parece ambíguo, né? Eu tenho que ter o contato com o outro, não posso ser individualista, mas eu tenho que saber cuidar de mim para eu estar preparado para o outro, para não levá-lo também a um caminho de indecisão, né? Um caminho de superficialidade. Quando a gente fala, você tem que se cuidar, é se cuidar para si e se cuidar para o outro. A sua salvação é a salvação do outro, no meio disso tudo, que é muita coisa mesmo quando nós falamos de relações humanas. Eu acredito que é um movimento, né? Acho que, como tudo na vida, a gente precisa ter esse equilíbrio das coisas. Então, nem tanto aqui, nem tanto ali. Então, é a gente conseguindo coordenar todas essas coisas e, no final, a gente conseguir, de alguma forma, nos cuidar ao máximo possível e, assim, também zelar pelos outros, né? E aí vem a questão da orientação, né? Alguém madura, experiente, é uma pessoa para te orientar em todas essas indecisões, nesses questionamentos. É isso então que nós tínhamos para trazer hoje. Você pode ver que é uma discussão bem ampla e você pode também colocar aqui nos comentários o que você acha em relação a essas relações humanas, qual é a sua experiência com relações humanas. E agora nós vamos ficar com uma conversa entre a Fernanda e a Maitê, que vão discutir sobre essa questão também das relações humanas, como elas enxergam isso. Fique aí e acompanhe o bate-papo delas. A gente divide, né, nossa vida de trabalho,